Segunda-feira, 8 de outubro de 2018, está começando para todo o Brasil, ao vivo pela TV Câmara e pelos canais da Câmara na internet, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos aproveitar que você talvez ainda esteja com a colinha que levou para a eleição deste domingo dentro da carteira ou ali dentro da bolsa. Porque, afinal de contas, você ainda lembra em quem você votou para deputado federal e como que você pretende acompanhar o desempenho desse seu candidato, a missão dele em te representar aqui na Câmara dos Deputados. Esse é o assunto do programa de hoje. Quais são os canais, as formas com que você pode ficar de olho no seu deputado? Afinal de contas, o seu voto foi muito importante para que ele tivesse o resultado. E se você votou em alguém que você não conseguiu eleger, não tem problema, porque de toda forma, de alguma maneira ali, as ligações partidárias fazem com que o seu representante ainda esteja presente aqui, ou seja, pela ligação de partido que ele tem. E como que você pretende acompanhar o desempenho dos deputados então que se assemelham àquele que não é o que você elegeu, mas em quem você votou? E se você votou em algum que venceu, parabéns, fique feliz, isso faz parte aí da democracia, que bom que você conseguiu eleger alguém como deputado e você tem até a obrigação de cidadão de saber como que essa pessoa está te representando no Congresso Nacional. Para falar sobre esse assunto com a gente, nós temos a Ana Marúzia Meneguin, minha amiga, diretora da Coordenação de Participação aqui da Câmara dos Deputados. Marúzia, bem-vinda ao Participação Popular. Obrigada, Fabrício. E nós temos também aqui, representando a sociedade civil, o Pedro Villanova, da Operação Serenata de Amor, que tem ficado famosa, né, Pedro, ultimamente aí, pelo trabalho que usa computação, inteligência artificial para investigar realmente os gastos dos deputados aqui. É um uso das ferramentas de comunicação que a Câmara disponibiliza, né? Boa tarde, Fabrício. Obrigado pelo convite. Exatamente. Ciência de dados para a inovação cívica. É isso que a gente faz. Legal, Pedro. Então eu espero que a gente possa falar um pouquinho sobre essa tecnologia, mas principalmente sobre o aspecto social, né, que tem a Operação Serenata de Amor e outras iniciativas parecidas pelo país, que a gente sabe que usam as informações da Câmara também e buscam de alguma forma transformar a realidade política brasileira. Legal, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui representando a Serenata de Amor. E, é claro, nós contamos com as suas opiniões, as suas perguntas, as suas dúvidas. É só você ligar para a gente, é por isso que o programa chama Participação Popular e você pode telefonar de qualquer telefone fixo do Brasil para 0800 619 619. Anota esse número porque é o mesmo que você usa para o Fale Conosco aqui da Câmara, também é importante, então está dentro do tema do nosso programa, 0800 619 619, ligação gratuita de qualquer telefone fixo do Brasil. Você também pode mandar para a gente um e-mail, o nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br, tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, tio, espaço, nada disso. participaçãopopular@câmara.leg.br. Pelo Twitter, você também pode mandar uma mensagem para o nosso programa usando o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Também é uma palavra só, não tem espaço, cedilha, tio, um palavrão só, @participaçãopop. Escreve isso na sua mensagem no Twitter que a gente vai receber aqui ao vivo. E se você estiver com o WhatsApp, estiver com o celular na mão e estiver usando o WhatsApp, também pode mandar para a gente uma mensagem. O nosso número tem o DDD de Brasília, 61, e o número é 996202573. Repetindo, 61 996202573. Se você estiver acompanhando Participação Popular pelos canais da Câmara na internet, aproveite essa ferramenta também de interação pelo YouTube, né? Pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Você também pode acompanhar o programa e deixar uma mensagem no canal de bate-papo, que fica aberto durante a transmissão ao vivo do programa, ou seja, até quase 1 da tarde dessa segunda-feira. E pelo Facebook, o programa também está sendo exibido na página da TV Câmara no Facebook, e você pode assistir ali, curtir, compartilhar, chamar os amigos para acompanhar o programa e deixar sua mensagem que vai ser encaminhada pela produção aqui para a gente no estúdio, tá bom? Então nós contamos com a sua participação. E também contamos com a participação de pessoas que estão passando em uma cidade satélite aqui de Brasília, aqui no Distrito Federal, Taguatinga. Bem no centro ali de Taguatinga, na Praça do Relógio, está minha amiga
Vânia Alves. Vânia, com você. Fabrício, a gente hoje aproveitou esse pós-eleições para mostrar um pouquinho, um urbanismo um pouco diferente do nosso Distrito Federal. A gente está em Taguatinga, uma região administrativa que parece muito com as cidades que o resto do Brasil está acostumado a ver. E no meio da Praça do Relógio de Taguatinga, eu encontrei o Adriano. Você estava falando da colinha? A colinha do Adriano está inteira na cabeça dele. Ele tem toda uma análise de todas as eleições, mas eu vou aproveitar o nosso encontro para perguntar para ele o que ele achou das eleições para o Congresso. Primeiro lugar, o que você achou de bom nessas eleições, Adriano? Olha, eu achei bom porque, além da renovação, tem candidatos que as pessoas reconheceram um trabalho que já está aí há muito tempo, lutando por projetos e que ainda vai continuar lutando por todos. E eu vejo que nas questões de decidir, as pessoas que não votaram, elas não têm um total conhecimento do seu candidato. E então, cada candidato tentou levar isso. Não sei se o prazo foi curto, mas algumas pessoas resolveram a abstinência, tirar o seu voto de campo. Mas eu vejo também que vários candidatos foram reconhecidos. E eu espero que realmente seja feita uma mudança dentro do Senado. E, Adriano, você costuma acompanhar os seus candidatos quando você vota neles? Olha lá mais pra gente, que o pessoal quer saber como é que você é, o pessoal que está lá em casa. Você acompanha, quando você vota, você lembra em quem você votou? Você acompanha a pessoa que você elege? Sim, eu acompanho, vejo, sempre estou dentro dos projetos, procuro estar sempre me informando do trabalho deles, estar sempre por dentro das ações e até mesmo porque as eleições chegam e eu quero estar ciente de que eu vou poder estar renovando o meu voto naquela pessoa com fidelidade. É esse, assim, o meu intuito, que a gente tem que estar acompanhando para a gente poder estar interagindo de acordo com as políticas e o que está acontecendo. E você acha que os candidatos cumprem o que eles prometem? Eu acredito que as pessoas que conseguiram se reeleger já têm, assim, um bom reconhecimento da população e que eles têm um bom trabalho. A maioria que não se reelegeram ou simplesmente as pessoas não conhecem o candidato ou simplesmente não fez um bom trabalho durante o mandato. Muito obrigada, Adriano. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Vânia. Obrigado por trazer aí a opinião do Adriano, que ao que parece é um eleitor consciente, né? Aquele que vota e acompanha depois do que o deputado está fazendo. E nós queremos, daqui a pouco a gente vai voltar com você, Vânia, aí no centro de Taguatinga, e enquanto você que está nos acompanhando nessa edição do Participação Popular, escreve sua mensagem ou busca ali entrar em contato de alguma das maneiras possíveis com a gente para contar sua experiência, suas opiniões ou fazer perguntas. Eu quero mandar um abração aqui para os aniversariantes desse dia 8 de outubro, a Carolina Henrique, do Rio de Janeiro, capital, o Eduardo Gratão, de Osasco, São Paulo, a Josiane Brito, de Barra do Ouro, em Tocantins, a Marineuza Neves, de Lagoa Santa, Minas Gerais, um abração. Também é aniversário de algumas cidades em todo o Brasil, em Tocantins, Itaporã, no Ceará, Pacatuba, na Paraíba, Conceição e São João do Rio do Peixe, em Minas Gerais, Dores do Indaiá, em Goiás, Edéia e Heitoraí, e no Paraná, Céu Azul e Tupanci, fazendo aniversário então nesse 8 de outubro. A todos os moradores dessas cidades, um grande abraço, espero que estejam com a gente nessa edição do Participação Popular, que está discutindo como ficar de olho no deputado que você elegeu ou que você de alguma forma ajudou a fazer com que chegasse à Câmara dos Deputados. Para começar esse nosso bate-papo, eu vou perguntar aqui para a Ana Marúzia Meneguin, que é diretora da Coordenação de Participação da Câmara. Uma pergunta meio óbvia, Marúzia, mas inevitável para a gente começar essa discussão. Quais são os canais que existem hoje para o cidadão que quer acompanhar o seu trabalho diretamente aqui por meio da Câmara dos Deputados? É interessante, Fabrício, a gente imaginar a participação sob uma ótica mais ampla. Tem uma pesquisadora dos Estados Unidos que ela vê a participação na metáfora de uma escada. Então, os primeiros degraus dessa escada começariam, por exemplo, com a Câmara oferecendo informação. Então, tem desde a veiculação dos programas daqui da Câmara, dos veículos de comunicação, tem o Infoleg, que é um aplicativo que a pessoa pode baixar para acompanhar as diversas atividades da casa, tem o portal da Câmara, que é um imenso repositório. Você pode assinar boletins
para acompanhar o seu deputado, para acompanhar proposições. À medida que ela vai avançando na tramitação, você recebe e-mails para acompanhar. Você pode assinar o boletim da Agência Câmara para acompanhar as notícias. Temos os dados abertos, em que programadores ou os chamados hackers cívicos, que é o caso do Serenata de Amor, eles se utilizam desses dados e criam ferramentas para facilitar o acesso da população. Então, nesse primeiro degrau de informação, quando a gente começa a subir, a gente pensa, por exemplo, em interação. Videochats com a presença de relatores ou autores de projetos ao vivo, em que as pessoas podem fazer perguntas, as audiências públicas interativas que utilizam a ferramenta e-democracia. Isso tudo pelo portal da Câmara, Pelo né? portal da Câmara. Pelo portal, né, enfim, você consegue também ter acesso via dispositivos móveis. Ah, sim. Subindo nesse degrau, a gente tem uma parceria com o cidadão. Então, o Wikileges, por exemplo, é uma ferramenta em que o cidadão ele consegue editar diretamente no texto do projeto de lei e assim contribuir para o seu deputado. Que alguns deputados colocam no Wikileges o projeto deles e o cidadão diretamente pode ir lá e dar sugestão, mexer no texto, Exatamente. Né? Ele faz a edição direto no texto do projeto de lei e vários projetos importantes, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, ou mesmo o Estatuto do Portador, da pessoa que tem deficiência, teve a ajuda dos cidadãos por meio do Wikileges. E se a gente for subir nos últimos degraus dessa escada, a gente tem a iniciativa popular, que aí é o próprio cidadão que sugere projetos de lei, eles são apreciados pela Comissão de Legislação Participativa. Essa é uma comissão criada pela Câmara dos Deputados, atendendo um desejo dos constituintes, né, da Constituição de 1988, que queria uma participação mais ativa do cidadão no processo legislativo. E a gente observa assim, existe sim esse apoio da tecnologia, até porque a Câmara é um órgão federal que precisa ser ouvido, acessado de todos os lugares do país, então a tecnologia ajuda demais a internet, mas a gente também acredita muito no fator humano, na presença das pessoas aqui. Então a gente também considera a participação, a pessoa vem para conhecer uma exposição histórico-artística, a pessoa vem para participar de um evento, ou mesmo para fazer a visita guiada da visitação institucional. E temos também as simulações de jornada parlamentar, em que crianças, adolescentes, jovens, eles participam de uma série de atividades aqui dentro da casa e eles sugerem projetos de lei e esses projetos, alguns deles, estão em tramitação na Câmara. Ou seja, desde o público infantil... Mesmo dessa que parece que é uma brincadeira de adolescente, né? Porque são programas diferentes, inclusive, né? Tem para criança, tem para o público jovem mais adulto já, né? Mais adolescente. E projetos que eles sugerem ali como se fosse uma simulação também são realmente discutidos. São adotados e hoje estão em trâmite na casa, alguns inclusive prontos para plenário. Então a gente observa assim, uma gama muito ampla de participação em 3 eixos. Um eixo de transparência, um eixo de participação, de engajamento mesmo, e um eixo de educação. Porque quanto mais você participa, mais você aprende a participar, mais você aprende a exercer sua cidadania e mais você se aproxima da política e entende que também faz política. Legal, Maruza. Antes da gente falar com o Pedro Villanova, eu queria chamar também a participação aqui no programa de um convidado especial que está no Salão Verde da Câmara dos Deputados agora, que é o nosso amigo Antônio Augusto Queiroz, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, por isso ele é conhecido como o Toninho do DIAP, já tem quase uma plaquinha de membro da TV Câmara aqui, né, que está sempre em vários programas. Toninho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar com a gente aqui no Participação Popular mais uma vez. E eu queria te perguntar, Toninho, vocês sempre fazem uma análise quase que em tempo real dos resultados das eleições, né? Cada vez que tem as eleições aqui para o Legislativo, vocês estão vendo a composição, quais são as tendências que essa composição traz. E a gente tem, Toninho, muito marcada agora, sem dúvida, a questão da influência das redes sociais nas eleições. Provavelmente essa foi a eleição em que mais as redes sociais tiveram influência. E, ao mesmo tempo, a gente vê também nos resultados que há uma insatisfação com o sistema político como um todo aqui no Brasil, uma questão antissistêmica realmente do eleitor, e que coloca em discussão, inclusive, o próprio mecanismo da democracia representativa, né, sob uma certa análise. Nesse aspecto, eu queria te perguntar, Toninho, se pela análise que vocês têm no DIAP, dessa nova composição da Câmara dos Deputados, vocês acham que essa composição vai estar mais aberta à participação das pessoas, à interação ao longo do mandato, sem ter aquela coisa de, o político depois que se elege esquece do eleitor? Você acha que dessa vez isso tende a ser diferente ou não? Pois é, Fabrício, de fato você mencionou um aspecto extremamente importante, que foi a
papel estratégico das redes sociais nessa eleição. Nós no DIAP acompanhamos há 30 anos as eleições e fomos surpreendidos com o desempenho do PSL, por exemplo. Eu analisei espaço eleitoral, analisei doação de campanha, estrutura do partido, estratégia e tal, mas não consegui alcançar o crescimento desse partido na dimensão em que teve. Aliás, nem o próprio partido previu, porque eles trabalhavam no melhor cenário com 30 nomes e elegeram 52. Então as redes sociais tiveram um papel fundamental. E pegando isso como exemplo, acho sim que a próxima legislatura vai ser muito mais aberta para o diálogo, para a transparência, para a participação. Eu acho que cada vez mais o parlamento toma consciência de que o eleitor é o titular do poder. Quando ele elege alguém, o faz com base num programa, com exigência de prestação de contas e alternância no poder. E, portanto, prestar contas a essas pessoas, dialogar com essas pessoas, se aconselhar com essas pessoas sobre as decisões a serem tomadas, acho que vai passar a ser uma prática comum no parlamento. Mesmo essas forças que vêm mais conservadoras do atual Congresso vão ter esse diálogo de modo mais intenso. E, portanto, eu acho que vai haver uma participação cada vez maior e de interação entre sociedade e parlamento. Toninho, a gente não está fazendo esse programa para jogar confete aqui na Câmara, não. Você, como usuário de informações sobre a atividade parlamentar, eu te pergunto, sinceramente, diz pra gente aí, o que você acha que precisaria melhorar? Tem alguma coisa em termos de informação ou de interatividade que vocês no DIAP, uma entidade que usa informações da Câmara, vocês acham que deveria ser aperfeiçoado, que ainda deixa a desejar, tanto em termos de instituição, Câmara dos Deputados, como em termos de deputados propriamente ditos? Pois é, eu acho que a Câmara é seguramente uma das casas mais transparentes do Brasil, que fornece informações em tempo real e de fácil acesso, de forma amigável, a qualquer cidadão que tenha interesse em saber qualquer coisa a respeito do seu parlamentar. O pronunciamento que fez, o projeto que apresentou, a relatoria que teve, como vota em relação a todas as matérias. Então tem um conjunto de informações muito disponíveis. O que eu acho que pode potencializar mais um pouco é esse espaço da Comissão de Legislação Participativa, trazendo mais a sociedade para debater os temas de interesse dela aqui no interior do parlamento. Embora as pessoas possam sugerir propostas, sejam chamadas a defender essa proposta, mas o fato é que ainda há uma certa carência do ponto de vista da presença física. Mas essa interlocução, essa articulação em termo virtual, a Câmara realmente está de parabéns, quer dizer, avançou enormemente e o cidadão, se não tiver preguiça, se tiver interesse, ele vai ter acesso e se instruir, se informar sobre o seu parlamentar. Isso é fundamental, porque a democracia é isso. O parlamentar tem que prestar conta do seu mandato, ele não é o titular do poder, ele recebe uma delegação para que, em nome do eleitor, possa legislar e, portanto, ele tem que prestar conta. E a Câmara fornece todos os meios para que isso aconteça. E a própria sociedade tem utilizado o mecanismo para sistematizar essas informações e informar o eleitor, por exemplo, sobre os gastos de campanha, sobre os gastos de gabinete, e isso tem sido muito bom para identificar aqueles que eventualmente cometem algum tipo de desvio e que estes foram os mais punidos nessa eleição. Tá certo, Toninho. Eu já agradeço logo pela sua contribuição aqui para o nosso programa. Se você tiver um tempo, tiver disponibilidade, eu não sei, hoje deve ser um dia muito corrido para vocês, mas se você tiver tempo, fica aí com a gente, porque se você quiser voltar aqui e pedir para comentar qualquer coisa, é só avisar, a direção do programa está te ouvindo aí, tá certo? E aí a gente volta a falar com você, tá bom? Tá bom, um abraço, Fabrício. Abração. Vamos ao centro de Taguatinga com a Vânia Alves, ela chamou de lá. Diga lá, Vânia. Eu chamei bem rapidinho, porque eu tô com o Laércio, que está aqui passando, indo a caminho do trabalho. O Laércio tem 20 anos, é a primeira vez que ele votou. E olha, eu tô com esse monte de papel branco aqui na mão e para dar para as pessoas. O Laércio vai precisar desse papel, sabe por quê? É a primeira vez que ele votou. Laércio, pega aqui esse papel. Laércio, sabe por que eu tô te dando? Como que você escolheu os deputados em quem você votou? Bom, os deputados, eu acho que foi mais por influência da família mesmo, porque candidato para deputado realmente eu não tinha, assim, eu tinha mais, era para presidente e governador. Você, entre seus amigos, vocês não discutiam em quem vocês iam votar? Não, em relação a deputado, assim, era mais porque às vezes um tinha um conhecido que estava
que tinha outro conhecido que estava se candidatando, e através disso às vezes, mais candidato mesmo assim para pesquisar, para olhar propostas e tal. Não foi assim, foi mais por influência mesmo, assim, para deputado. Então eu estou te dando esse papelzinho para você marcar o nome dele para não esquecer. Agora, o Laércio, por outro lado, você sabe como que você vai acompanhar o trabalho desse deputado, né? Sim, através do site da Câmara. Tem vários meios, assim, que a gente... Vários meios, assim, que às vezes a sociedade não conhece, mas que são meios bem simples, assim, qualquer um pode ter acesso. E você acha importante isso? Sim, eu acho importante, né? Porque às vezes, em vez as pessoas só sabem reclamar, às vezes falam, mas não conhecem nem um pouco do trabalho do que a Câmara faz, com as propriedades, as possibilidades que tem da gente conhecer. Tem vários motivos, assim. E você acha que isso pode te ajudar para nas próximas eleições, ao invés de seguir... É um pouco mais de conhecimento, né? Cada conhecimento que a gente vai conseguindo vai atribuindo um pouco para ajudar na próxima eleição, para escolher o candidato que melhor represente. Obrigada, Laércio. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Vânia. Obrigado por trazer aí a opinião do Laércio, que confessou uma coisa que eu acho que é realidade. As pessoas não costumam discutir muito as candidaturas para deputados, para os cargos do legislativo. O foco normalmente é para os cargos de executivo, né, presidente, governador. Muitas vezes deixa a discussão legislativa meio em segundo plano. Vânia, na hora que você tiver mais alguém para entrevistar, é só falar para a gente. Eu vou passar aqui a palavra para o Pedro Villanova, da Operação Serenata do Amor. Pedro, eu queria que você explicasse rapidamente em termos leigos, né? Em termos claros ali para quem não conhece muito tecnologia, o que é o trabalho que vocês fazem e principalmente qual é a importância social que vocês veem que tem sido dada a esse trabalho, assim, o que vocês percebem de efeitos sociais que ele já tem causado. Legal. Bom, a Operação Serenata de Amor, ela nasceu há 2 anos, né, no dia 7 de setembro de 2016, e a gente tinha como ideia usar a tecnologia para fazer controle social, para fazer monitoramento, para acompanhar os gastos dos deputados, dos senadores. A gente nasceu com essa ideia. E foi isso que a gente fez. Às vezes as pessoas não sabem, e já pegando carona em todas as falas, inclusive nessa última, que eu tô bem feliz que essa é a minha primeira eleição também, a primeira vez que eu voto, e é a primeira eleição federal do Serenata também, que a gente está participando. Mas pegando carona, a Câmara dos Deputados, ela fornece muito dado para a gente, né? Tanto dado que às vezes fica até difícil da gente extrair alguma informação dali. A Operação Serenata de Amor surgiu com a ideia de usar a tecnologia, robôs, para ler essa informação e levar até a população uma informação um pouco mais detalhada, um pouco mais de fácil acesso, que a pessoa não precisasse entrar e baixar, de repente, uma base de dados, analisar dados, pessoas que não tinham conhecimento técnico, que iam ter contato com essa informação, acompanhar o parlamentar. E o robô, é bom esclarecer que não é um robô físico, exatamente, é um programa de computador. Exatamente, é um programa de computador automatizado. Se você pensar os seus aplicativos de celular, o aplicativo que te indica a melhor rota para casa, o aplicativo que te indica a melhor série para você assistir, são todos robôs. A gente está fazendo a mesma coisa, a gente analisa os dados da Câmara e enxerga como os parlamentares, Câmara e Senado, enxerga como os parlamentares gastam o dinheiro, como eles utilizam a cota parlamentar. Agora a gente tem um projeto chamado Perfil Político, para analisar um pouco mais com alguns dados também do TSE, dados de patrimônio. Mas a ideia é colocar as pessoas para participar de uma forma mais fácil. Então, ter um lugar onde elas encontram esses dados, onde elas podem analisar esses dados já mais trabalhados, né? A gente sabe que o dado é uma matéria-prima muito importante. O que a gente faz é transformar ele numa informação que a população pode acessar. E a saída disso é interessante, assim, que nesses 2 anos a gente já conseguiu alguns feitos, como com os nossos dados, com as informações, os dados que a gente gera, a participação das pessoas. A gente já conseguiu levar parlamentares até a TV aberta, jornal nacional e momentos assim com muita audiência para falarem sobre gastos que a gente acabou identificando e tendo que dar explicação para aqueles eleitores ali que tinham votado nele, que pediram algum retorno deles.
A gente hoje tem mais ou menos 70 mil pessoas que acompanham a gente, o que, se você pensar no cenário Brasil, é pouco, mas as análises que a gente faz às vezes alcançam 500 mil, 1 milhão de pessoas, sobre os gastos dos deputados, sobre os senadores, como é que eles gastam o dinheiro. Então, a gente tem uma participação boa, a gente participou das reuniões do Grupo de Trabalho Anticorrupção da ONU também. Então, mas assim, eu acho que o grande feito é aproximar as pessoas. A pessoa que antigamente não sabia, como a gente viu agora, assim, não sabia em quem votar, não tinha como acompanhar, chegava no dia das eleições, na semana das eleições tinha que perguntar a alguém. A gente está tentando fornecer uma forma nas redes sociais, um site, que a pessoa consiga entrar ali e pesquisar. Não sei, eu vou votar no candidato A. Eu jogo lá o candidato A e vejo o que esse candidato A tem, como que ele gastou antigamente. E aí depois que essa pessoa é eleita, que é a primeira vez que isso vai acontecer no nosso caso, você no dia seguinte você já consegue acompanhar melhor. Então, a partir do dia 1º de janeiro, a gente consegue ver quem são, como é que essas pessoas estão se comportando como os nossos representantes e participar ativamente, né? Um grande ganho, um grande objetivo do Serenata e da Operação Serenata de Amor é fazer com que as pessoas não participem só uma vez a cada 4 anos. As pessoas participem sempre, que seja fácil delas participarem. E você tem notado que há esse interesse? As pessoas têm se envolvido mais ali ao longo, já que tem 2 anos o projeto? Sim, sim. Começou cedo, assim, na verdade. Assim que a gente começou a soltar essas informações, muita gente veio até a gente até contribuindo. Teve um caso curioso que a pessoa que acompanhava lá a gente tirou uma foto do deputado no restaurante, caro, e falou, vê se esse reembolso vai aparecer aí. Não apareceu no caso, mas a pessoa chegou até a gente e se manteve ali na nossa base. Fiscalização, né? O tempo todo. É isso que a gente quer, que a pessoa participe e que ela entenda, assim, ela vê ali um nome, às vezes, que ela nunca viu na vida, às vezes de outro estado, então até do nosso próprio estado, mas alguém que ela não elegeu e que ela possa participar. O crescimento tem aumentado, as coisas que a gente publica cada vez atingem mais gente. Então, o meu cenário para o próximo ciclo de 4 anos é de otimismo de que essas pessoas participem e é aquela corrente, né? Uma pessoa consome e compartilha o conteúdo, seja no WhatsApp, seja nas redes sociais, ela acaba alcançando mais gente. Então, por mais que a gente esteja na casa dos milhares, o nosso alcance já está na casa dos milhões. Então, a gente tem aumentado um pouco o nosso alcance e a participação e coisas interessantes. A gente tem no Twitter lá, né, a nossa robô, que não é uma robô física, mas é um algoritmo, né? A Rose da Serenata, ela tá lá no Twitter e o curioso é que muitos deputados, às vezes quando a gente posta alguma coisa relacionada a eles vão na rede social e respondem a robô, respondem à população. Então acaba que vira, a Câmara tem vários canais, mas acaba que vira mais um canal de interação das pessoas perguntarem na rede social diretamente. Sim, foram inúmeros, dezenas de deputados que me responderam pelas redes sociais com alguma informação que eu tinha em mãos. Quando você já tem uma informação e você solicita uma resposta, em geral a gente consegue esse diálogo. Quando não é só um ataque infundado nem nada, a gente tem uma informação oficial, né? Então, é um fato. Então fica mais fácil a gente dialogar, informar a população e fazer as pessoas participarem um pouco mais. Isso é importante até porque muitas vezes tem mais credibilidade a conversa paralela, né, Marúzia, que está sendo feita de pessoas falando sobre a instituição do que se a própria instituição disser, porque as pessoas podem duvidar da instituição, mas quando a informação vem em paralelo ali, de outra fonte, acaba até tendo mais credibilidade. Chegou para a gente uma pergunta pelo 0800 619 619, da Ana Carolina Pina, daqui de Brasília. Ela diz, para esta próxima legislatura, existe algum projeto novo da Câmara que tornará mais próximo o cidadão e os parlamentares? E poucas pessoas têm acesso à internet ou ao telefone celular. Como que elas podem saber da atuação do deputado? Você está sabendo de alguma coisa que poderia responder a Ana Carolina, Maruza? 0800 também é mais um canal, né, conforme você falou, em que as pessoas podem tirar dúvidas e solicitar informações. A Câmara tem um projeto, ainda está em fase experimental, são as enquetes legislativas, né, todas as proposições, todas, né, não só os projetos de lei, elas vão ter suas próprias enquetes. Ela falou a respeito de internet, da dificuldade que algumas pessoas têm. Nem todo mundo tem acesso. Nem todo mundo tem acesso, ainda que esse número esteja crescendo exponencialmente.
muito em breve a gente deve imaginar uma cobertura muito grande de pessoas em todo o território brasileiro com acesso à internet. Mas nós temos um programa que, vamos dizer assim, ele é um vovô, mas ele tem uma penetração impressionante, que é a Voz do Brasil. A Voz do Brasil gratuita, está na rádio, agora com mais flexibilidade. Tem um trecho da Voz do Brasil que é feito pela Rádio Câmara, né? Exatamente, em que a Rádio Câmara consegue concentrar, consegue consolidar aquilo que foi tratado nas comissões, no plenário, de uma maneira... Enfim, é um programa que tem essa linguagem jornalística exatamente para poder facilitar, né, para a população. E a gente tem, inclusive, relatos de pessoas em lugares muito remotos, muito distantes, que falam: eu sou um ouvinte assíduo do Voz do Brasil. Inclusive outras emissoras comunitárias, emissoras menores, elas também podem retransmitir os programas da TV Câmara, da Rádio Câmara, perdão. Então, realmente, a gente imagina que a gente esteja atendendo um espectro muito grande. É importante que as pessoas, sim, elas tenham... A gente não tem como obrigar, Fabrício, as pessoas a participarem. Até a participação, até a democracia, ela não pode ser imposta. Verdade. Mas eu imagino que a gente, sim, consegue fornecer ferramentas, canais suficientes para que as pessoas acompanhem, quando elas têm interesse, acompanhar o trabalho de seus representantes. Eu ainda acrescentaria, né, porque até já falei isso aqui para os nossos espectadores, que eu apresento o programa aqui, mas eu trabalho na área de informática da Câmara também, no projeto do Dados Abertos, que o Pedro Villanova conhece, e também um projeto que está em andamento aí, que já tem uma tecnologia relativamente bem desenvolvida e está para sair, é o PLIP, é o chamado PLIP, que é sobre Projeto de Lei de Iniciativa Popular, para ser uma aplicação em que as pessoas possam fazer propostas e elas serem oficialmente reconhecidas, assinadas, né, por cada cidadão, né, reconhecido a assinatura digital. E esse projeto está dependendo só da parte política, exatamente agora, da aprovação pela própria Câmara dos Deputados desse reconhecimento digital, como se fosse uma assinatura digital. É preciso que a lei tenha suporte a isso, né? Isso. A Diretoria de Tecnologia da Câmara, né, de Inovação e Tecnologia da Informação da Câmara, a DITEC, ela tem trabalhado muito intensamente com o PLIP. O PLIP, os deputados, né, os políticos de forma geral, eles ficam com medo do uso de robôs. Mas a DITEC garantiu que se cercou de todos os cuidados para poder validar essas assinaturas e para que essa coisa não seja manipulada ou não seja fraudada por meio eletrônico no caso dos robôs. Agora, Fabrício, é muito interessante também a gente pensar que não são só os robôs eletrônicos ou os algoritmos. Algumas pessoas, de algum modo, parecem que agem como robôs também, quando elas votam sem saber, porque minha tia falou que esse deputado é interessante, ou quando elas disseminam via WhatsApp ou via outras redes sociais fake news, sem ir atrás para saber se aquela notícia é verdadeira ou não. De alguma maneira, essas pessoas, elas agem um pouquinho como robôs. É verdade, também o cidadão precisa estar ligado ali, né? Não basta só a informação estar disponível se ela não é processada. Não, de maneira nenhuma. E até acrescentando e fazendo uma provocação, eu acho que nosso maior desafio hoje, já que a gente tem tanta informação disponível e uma era da pós-verdade, onde as pessoas se guiam pelos sentimentos e não pelos fatos, é transformar toda essa participação em algo sedutor, para que as pessoas queiram participar, porque a gente vê que a gente teve, enfim, uma eleição com um peso enorme das redes sociais, como já foi falado aqui. O que a gente pode fazer, então, para usar esse canal de uma forma que as pessoas queiram chegar até ali, queiram participar? Que não pareça, mesmo para o Serenata, a gente volta e meia, e é uma plataforma de comunicação que eu tenho tentado desenvolver, que a gente volta e meia pega um ranço da população com política, né? A criminalização da política, não quero participar de política, o que é muito ruim. A gente precisa transformar esse assunto e essa participação das pessoas em algo que as pessoas se sintam... da mesma forma que elas fazem naturalmente o compartilhamento de notícias falsas ou esse comportamento robótico, que as pessoas queiram participar. Acho que o grande desafio nosso, até respondendo a espectadora, talvez não seja nem criar muita coisa, mas seja criar novas formas de trazer a população para cá, né? De fazer a população querer participar, uma comunicação que faça a população querer participar. Acho que é um passo importante. A gente já viu que tem muita gente conectada, tem muita gente, quem não está, a gente tem muita gente com acesso ao telefone, às vezes a gente pensa, a pessoa não está na internet, no computador, então a pessoa às vezes tem acesso ao telefone, ou alguém ali próximo tem,
E você acha que pelo que você percebe, Pedro, você acha que tem aumentado o interesse da população por política, por saber, por procurar esses canais de interação? Eu acho que, de uma forma ou de outra, a população, sim, aumentou muito. Eu sou uma prova disso. O fato de eu ver com as coisas que eu estudo, que eu gosto, com tecnologia, comunicação, eu encontrar na Câmara um caminho para fazer um pouco melhor a minha participação. E, de novo, não é para jogar confete, como você falou, mas... Por favor, críticas são bem-vindas. Não, mas é porque querendo ou não, seja a gente pessimista com o país e tal, a gente tem já uma estrutura muito boa para participação, né? O meu projeto, né, que não é só meu, é um projeto de dezenas de pessoas, na verdade a gente tem centenas de voluntários, é uma prova disso, de que dá para participar, dá para usar a informação pública de qualidade como insumo para a gente exercer a nossa cidadania. Então, acho que tem crescido nos eventos, eu não frequento só eventos de tecnologia, só eventos de política, eu frequento muito eventos de tecnologia, tem muita gente falando sobre isso, tem muita gente falando sobre monitoramento, controle social, como usar a informação pública. Então, eu acredito muito que tem aumentado. É uma crença, e eu, como um cientista de dados, eu me sinto mal de falar que está aumentando, porque eu não tenho um dado que comprove isso. Mas a minha sensação é que sim, a gente tem hoje várias plataformas de controle, o Serenata e a Open Knowledge, nós não somos os únicos. Então, a gente tem muita possibilidade para as pessoas, distrital, federal, senador, as pessoas participarem, e elas só existem porque as pessoas estão de fato participando. Então, acho que a gente tem sim um crescimento, um maior interesse, e a gente acaba tendo que pegar carona nessa onda do fake news e das redes sociais, tentar falar, não, já que você está falando de notícia, dá um minuto, vamos falar sobre uma outra coisa aqui e tal, dá uma olhadinha nisso aqui. Eu acho que a gente tem um crescimento, assim. Considerando redes sociais, dessa vez foi o grande boom. Então, beleza, já que o Facebook entrou, o Facebook, o Twitter entrou na conversa, já que a política, mal ou bem, às vezes até as pessoas com os algoritmos e as bolhas que a gente percebeu dessa vez, né, a gente brigando com pessoas da nossa família e tal, mas já que isso começou a acontecer, então vamos deixar a política aqui, não vamos esperar daqui a 4 anos para a gente brigar de novo, vamos manter isso um assunto recorrente. Parar com essa coisa de que política não se discute, né? É importante que discuta mesmo. Chegou pra gente uma mensagem falando de redes sociais pelo WhatsApp, né? O Maurício Ferreira de Santana do Parnaíba, São Paulo, mandou pra gente a mensagem pro 61996202573, dizendo: como eu faço para saber se os meus candidatos foram eleitos? Onde eu vejo? Olha, Maurício, a Câmara dos Deputados publicou no portal de notícias, né? O endereço vai passar aqui agora na tela, se eu não me engano, deixa eu ver. Está aqui, ó. CâmaraLegBR/Câmara Notícias, o portal de notícias da Câmara dos Deputados. Tem lá os resultados das eleições. Que isso foi feito ainda em tempo real, né? Ontem, durante o dia das eleições, no domingo das eleições, já vinha, os resultados estavam alimentando ali uma página especial que foi criada, mas aí no portal de notícias, que também é um canal de interação, de participação, que vale a pena conhecer, né? Você pode ver os resultados das eleições também ali, de quem que foi eleito ou quem não foi eleito. Tem algumas perguntas que estão chegando para a gente que mostram até um pouco de dúvida quanto ao processo legislativo, quanto ao conhecimento do papel da Câmara dos Deputados, eu acho, em relação enfim, na política, né, na formação do Estado. O Cláudio da Cunha, de São José do Egito, Pernambuco, mandou para a gente uma mensagem também pelo WhatsApp, 61996202573, falando: boa tarde, meu candidato a deputado federal não ganhou a eleição, com mais ou menos 50 mil votos. Esses votos vão para quem? Marúzia, seria possível responder o Cláudio? Isso aí é um nó, né? É o tal do quociente partidário. E às vezes não é o número, a quantidade de votos que o deputado recebe o suficiente para fazer com que ele seja eleito. Você tem que fazer o cômputo geral do que o partido recebeu. Ou a coligação. Ou a coligação para que ele entre ou não. Isso é uma filosofia que busca garantir certos equilíbrios dentro do parlamento. É uma série de críticas, né? Sistema proporcional, mas também busca garantir que um deputado não fique, por exemplo, sozinho, sem um apoio, sem uma base, porque o partido dele só elegeu ele sozinho. Então, uma forma que enfim,
os legisladores, há muito tempo atrás, fizeram para que conseguisse garantir um certo equilíbrio. Então, nesse caso, assim, quando o candidato não se elege, esses votos dele entram nessa conta de quantas cadeiras o partido vai receber aqui na Câmara, né? Exato, mas eu acho interessante quando as pessoas, poxa, você não lembra em quem se votou, ou então, poxa, o seu deputado de repente não foi eleito, mas eu acho que não são só esses os motivos pelos quais você tem que acompanhar. Eu imagino que seja muito interessante que você acompanhe os deputados, no mínimo, do seu estado, ou da sua unidade da federação, no caso DF, no mínimo os deputados daquele partido em que você acredita, né, nas ideias nas quais você acredita. Até porque esses foram puxados pelos votos que você deu, né? Exatamente. Contribuiu ali E também os temas que estão sendo discutidos, né? Você conseguir acompanhar os projetos que têm a ver com aquilo que afeta diretamente sua vida para poder entender qual é o posicionamento dos deputados. E aí, de repente, você também participar. Eu acho muito interessante quando as pessoas... O parlamento, acho que por ser o mais aberto e democrático, ele é mais criticado. Mas por que ele é mais criticado? Porque você pode ter certeza absoluta de que aqui dentro vai ter pelo menos uma pessoa, um parlamentar que vai discordar de você. Porque as pessoas elas vão se aproximando dos outros com os quais elas têm afinidade de ser da natureza humana. Você vai... Você se agrupa, né? Você vai se associar a um clube ou você começa a frequentar as atividades de uma igreja. As pessoas falam muito das bolhas das redes sociais, mas isso não é um fenômeno novo. Eu acho que as pessoas elas realmente buscam se aproximar de quem pensa parecido. O parlamento não. O parlamento, obrigatoriamente, você vai ter pessoas muito diferentes, pensando coisas diferentes, com opiniões diferentes, perspectivas diferentes. E é bom que seja assim, né? Por que é bom, Fabrício? Se a gente for pensar na democracia como se fosse uma energia, é como energia elétrica. Você precisa de dois polos opostos para que ela se dê, para que ela evolua, para que ela não fique sempre no mesmo. Então é muito interessante que as pessoas não só queiram participar, mas elas também queiram se abrir ao diálogo. Muitas vezes elas entram nesses canais só para impor suas verdades, não necessariamente abertas para mudar de opinião ou para, de repente, considerar outra perspectiva. Eu acho que é um exercício que os parlamentares têm que fazer, a gente aqui na Câmara como servidor tem que fazer, a população tem que fazer, as organizações da sociedade civil têm que fazer, se abrir para o diálogo. Verdade. Vamos de novo lá ao centro de Taguatinga. A Vânia Alves estava chamando a gente. Vânia, com você. Fabrício, eu estou aqui com o Álvaro e com o Álvaro eu posso fazer minha brincadeira. Álvaro, um papelzinho para você marcar o nome de quem você votou ontem. Você lembra em quem você votou nas outras eleições? Nas outras não. Então, viu? Porque meu papelzinho é útil? É, bem útil. Álvaro, como que você escolhe a pessoa para quem você votou para deputado, para distrital, para federal? A princípio foi pelo ficha limpa mesmo e, no caso, apoiando a bancada que vai ajudar o Bolsonaro lá dentro, né? E aí, no caso, por isso que eu optei por esses deputados. E nos anos anteriores? Nos anos anteriores tava um aquecimento muito bom com o governo Dilma e com o governo Lula, né? E aí eu votei neles, no caso presidente, né? Agora, o primeiro turno eu não votei. Agora, então você não votou para deputados, né? Não, anterior não. Agora, você sabe como que você pode acompanhar o que esses deputados vão fazer durante esses 4 anos? Sei. Como que você pode fazer? A internet tem tudo aí, né? Tá tudo muito fácil. Hoje em dia, com o smartphone, você tem acesso a tudo aí. Você sabe que você pode ir na Câmara dos Deputados, assistir às sessões, assistir às audiências públicas? Eu não sei, eu não sabia. Então vamos falar isso para você e para quem está em casa. As audiências públicas das comissões são abertas à população, as reuniões do plenário também. E também, pela internet, você assiste todas as reuniões do Congresso. Isso aí eu já acompanhei algumas vezes. Então, mas você acha que isso pode te ajudar no futuro para ver se seu candidato está fazendo o que ele prometeu? Ajuda, né? Porque tem que ver a proposta que ele fez na campanha e o que ele está fazendo lá dentro, né? Aí ajuda muito. E você tem intenção de fazer isso? Agora eu tenho. Durante a campanha eleitoral, além de discutir sobre o seu candidato à presidência, você conversou sobre em quem você ia votar para deputado? Conversei e teve esses critérios aí que eu te falei, né? Sobre o ficha limpa e apoiar as ideias do Bolsonaro lá dentro. Muito obrigada. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Vânia. Obrigado aí por trazer então, a opinião do Álvaro, que mostrou um aspecto interessante, né? Que parece que ele pensa nessa coisa de votar em alguém para o legislativo que seja coerente com o que ele está votando para o executivo. Ele já até citou, no caso agora, foi eleitor do Bolsonaro para presidente,
estava preocupado em escolher deputados que fossem ajudar o Bolsonaro a governar. E ele mencionou nos governos anteriores, Lula e Dilma. Agora a gente vê muitas vezes as pessoas votam simplesmente em quem é. Inclusive, isso foi citado mais cedo, por outro entrevistado da Vânia, que as pessoas costumam muitas vezes escolher algum indicado porque é amigo, porque é vizinho, porque é colega da igreja, porque é conhecido ou porque prometeu um cargo. Pedro, na sua opinião, a população entende direito qual é o papel do parlamento? O cidadão brasileiro ele tem a consciência que, de certa forma, o Álvaro até revelou ter sobre essa relação que existe entre os poderes e por que existe a Câmara dos Deputados? Eu acho que não. Sendo sincero, acho que a população em si, se você pensar como uma massa, né, como toda a nossa população, não, me baseio em muitos pedidos que a gente recebe para analisar analisar um deputado, às vezes para analisar o presidente, às vezes para analisar um ministro do Supremo. Como se fosse tudo uma coisa só. Exatamente, tudo o governo. Todo mundo numa casa junto, assim. E acho que não percebem, não entendem a interação entre esses poderes que acontece. Mas como o Álvaro, né, falou, algumas pessoas já começam a entender, já tem uma certa legitimidade de você entender uma plataforma política ou um partido e votar por acreditar nele. Mas eu acho que, de maneira geral, a gente peca um pouco nisso, na parte de educação política, e faço até revelo que essa é uma das coisas que a gente tem tentado fazer, assim. A gente tem tentado trazer um pouco de educação política para que as pessoas, como você falou, não tem como a pessoa participar se ela não quiser escutar, se ela só quiser trazer e afirmar o ponto dela. Então a gente tem outro desafio, que é educar as pessoas entenderem. Como hoje a gente tem um apelo gigantesco para a corrida presidencial, acaba ficando em segundo plano. Então é mais difícil você ouvir uma pessoa falando que escolheu o presidente porque o amigo dela vai votar no presidente, mas para os deputados, senadores ou estaduais, distrital, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Eu acho que é ruim para... A gente discute os robôs, mas as pessoas agem como robô e às vezes por puro desconhecimento. Vejo pelo que a gente recebe, assim. Não, deputado não, eu quero saber como é que o ministro tal tá gastando também esse dinheiro, só sendo que ele não tem acesso a esse dinheiro. Então a gente precisa explicar onde estão as caixinhas, como que elas se misturam, para as pessoas participarem um pouco melhor. Chegou uma mensagem para a gente aqui do Rafael de Souza Petró, pelo Facebook. Ele disse: agora eu vou fazer questão de participar da atuação do Legislativo, tanto estadual quanto federal. Afinal, muita gente se elegeu com o movimento da internet, pregando várias escolas econômicas, especialmente as liberais. Quero ver como vai ser a aplicação disso. Tá aí o Rafael, que parece que agora resolveu se engajar. E é bom mesmo, Rafael, é bom que isso aconteça. A Marta Sueli, nossa espectadora lá de Brejões da Bahia, que sempre está com a gente com participação, beijão para você, Marta, mais uma vez. Ela disse: eu acessei todos os candidatos pelas redes sociais, tirei minhas próprias conclusões, sem influência de ninguém. Muito bem, tá bom, isso aí é uma forma bastante válida, né? Acessar diretamente a informação para decidir. Marúzia, você mencionou logo no começo aí do programa essa teoria da escada, né, dos graus de interatividade ali que as pessoas têm, especialmente no caso aplicado ao parlamento. E o Toninho do DIAP, ele trouxe a informação ali do que na opinião dele, eu acredito que de muitos brasileiros, ainda é um pouco deficiente, que é a questão dos próprios parlamentares incorporarem essa interatividade. Por exemplo, por meio da Comissão de Legislação Participativa, que já é antiga, de 2000, né, que ela foi criada ainda no ano 2000, e ainda tem uma atuação que parece que é meio secundária, a gente não vê, não é uma comissão que acaba recebendo a atenção que mereceria. Muitas vezes a gente aqui dentro tem essa sensação. O que você acha que pode ser feito ainda para melhorar isso? Isso depende de uma iniciativa dos próprios parlamentares, talvez, de eles darem mais atenção a essa interação que estão recebendo? Existem alguns aspectos do próprio processo político, ou seja, os deputados, às vezes, eles têm acesso a certos detalhes, a certas informações ou a certos componentes muito técnicos, muito complexos, que a grande população, às vezes, não tem, a respeito de um determinado tema, por exemplo. Então, às vezes, um tema está apaixonando muito a sociedade, a população, vai para a mídia, mas de uma forma muito distorcida, e às vezes você cria
um background, você cria uma sensação de que a maioria da população é a favor ou é contra determinado projeto, quando na realidade esse projeto não foi tão bem discutido assim. Então, às vezes, o deputado toma decisões que se distanciam um pouco desse grande volume popular, mas em função de algumas informações que eles têm acesso e que a grande população não tem. Por outro lado, Fabrício, eu fico pensando, existem 4 projetos originalmente de iniciativa popular, mas que foram adotados por deputados e que são da Comissão de Legislação Participativa. Inclusive, um deles é o da ficha limpa. Se nós formos pensar que 4 é um número muito, muito reduzido, talvez, não estou dizendo em termos qualitativos, porque imagino que sejam 4 leis de extrema importância. Mas a gente estava falando um pouquinho sobre o papel do legislativo. O Estado brasileiro ele tem muitas leis, e muitas leis boas. Talvez o que faltasse não fosse fazer mais leis, e sim fazê-las cumprir, fiscalizar. Que também é papel do legislativo, Com certeza, Fabrício. O orçamento, que é uma das leis mais importantes, imagino que seja uma das leis mais importantes que interferem na vida de todos os cidadãos, é talvez a lei menos conhecida. Eu sei, ela é uma lei extremamente técnica, mas existem várias formas, inclusive no próprio portal da Câmara, de você observar o orçamento para poder fiscalizar, inclusive saber se aquele dinheiro que foi alocado, vamos dizer assim, né, por iniciativa do Legislativo, se ele está sendo realmente empregado pelo Executivo. Então, eu imagino isso, que talvez o Legislativo, a gente não pode simplesmente medi-lo ou medir os parlamentares pelo número de projetos que apresentam, o número de leis que eles aprovam, mas também nesse grande trabalho de fiscalização e de representação política, que eu acho que é o que a gente mais está desejando agora nesse momento. Verdade, Maruza. Vânia Alves chamou a gente de novo lá de Taguatinga. Vânia, com você. Fabrício, finalmente a gente conseguiu que uma mulher viesse aqui falar. É impressionante, as mulheres não querem falar sobre o seu voto. E eu estava aqui louca para conversar com uma, encontrei a Oswaldina. Oswaldina, como que você votou para deputado federal? Boa tarde. Para deputado federal eu votei nulo, na realidade, porque eu não achei as propostas que, na realidade, fossem interessantes para mim. O único voto que eu tinha total certeza era para o meu presidente. E para deputado, não apenas para deputado, mas também eu tive outros votos nulos também, mas devido às propostas não serem as que eu esperava, na realidade. Oswaldina, você já pensou se é importante ou não ter mais mulher no Congresso? Esse ano todo mundo discutiu muito isso, que a gente só tem 10% da representação no Congresso, apesar da gente ser metade da população. Você acha que é importante a mulher participar lá? Com certeza, é importante, não apenas no Congresso, mas eu acho que a participação da mulher na sociedade em um todo é muito importante, porque nós sabemos o nosso lugar na sociedade, porém nós ainda somos muito, acho que a sociedade ainda inibe muito a nossa presença em alguns lugares, não sei se por medo, porque nós somos a maior parte da população, como você falou, e nós somos pessoas de garra, nós sabemos o nosso devido lugar. E você ainda não achou essa proposta, quer dizer, tá faltando ainda gente propondo coisas para levar essas mulheres de garra para lá. Tá faltando sim. E eu espero que nós, mulheres, possamos nos mobilizar aí para poder achar nosso lugar na sociedade. Muito obrigada. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Vânia. Obrigado por trazer aí a Oswaldina, né, eleitora que resolveu anular seu voto para federal, não conseguiu encontrar nenhuma representação, o que também é válido, né, na democracia. Bom, a gente está chegando à reta final aqui do programa. Eu queria pedir os comentários finais dos nossos convidados. Pedro Villanova, você pela Operação Serenato de Amor, obrigado por ter estado com a gente aqui nessa edição do Participação Popular. E fique à vontade aí para falar por um minutinho aí alguma consideração a respeito do assunto. Bom, fico muito feliz de estar aqui. É muito bom ser recebido aqui na TV Câmara e sempre vir aqui, né, ao Congresso de maneira geral. É bom fazer, votar é legal, mas fazer a minha voz presente durante mais tempo, todo o tempo é melhor. Queria convidar as pessoas a acompanharem o nosso projeto, né, Operação Serenata de Amor, dá para acompanhar no Facebook. Só jogar isso lá no Google. Exatamente, encontra, né? Operação Serenata de Amor, a gente felizmente aparece bem no Google quando você joga lá, Serenata de Amor. E acompanhar o projeto, convido todo mundo a participar. Você que votou e está feliz, você que votou e não está feliz, vá lá, participe, acompanhe. A gente acabou de lançar o Perfil Político, que é uma plataforma para as pessoas acompanharem o perfil
dos políticos, antes candidatos, agora eleitos, ver como é que essas pessoas estão se aliando, como é que elas usam dinheiro público, como é que elas votam numa plataforma única, unificada, que seja fácil de ver, e tudo sempre com dados oficiais, com dados, não tem muita invenção, são registros, assim, dados públicos, dados que vêm das próprias casas, da Câmara, do Senado, do TSE. Então, para participar, convido todo mundo a participar, a fazer sua voz presente. De novo, votar é legal, mas a eleição não é o fim, é o começo, né? Daqui a 4 anos a gente faz isso de novo, mas agora que vai começar, agora que a gente tem que acompanhar. Ofereço o Serenata como uma forma de acompanhar isso de forma fácil, divertida, com análises, podendo participar, cobrando. Então, todo mundo lá, totalmente gratuito, pelas redes sociais, tem site também, jogou no Google, jogou no Facebook, jogou no Twitter, você vai achar. Então, vem todo mundo, vamos participar. É isso aí. Muito obrigado de novo pelo convite. Valeu, Pedro. Obrigado. É legal. Operação Serenata de Amor, a gente considera parceiro aqui da Câmara dos Deputados, se somando a todos os canais que a Maruzia até falou que a gente tem, né? E, claro, a própria TV Câmara, a Rádio Câmara, o portal da Câmara, né? Toda essa estrutura, que muitas vezes a gente ouve críticas a respeito disso. Ah, para que tem isso? A audiência é baixa. Mas o mais importante é a informação estar ali presente, para quem quiser ver. Nós não estamos brigando por audiência, nós não estamos disputando anunciantes, a gente tem essa estrutura para que o cidadão tenha a informação na hora que ele quiser, na hora que tiver para ele. Ana Maruzia Meneguin, diretora da Coordenação de Participação da Câmara, obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Eu que agradeço, foi maravilhoso poder participar. E eu imagino que, na realidade, eu quero fazer um convite para as pessoas, que elas venham participar com a gente. E se elas tiverem qualquer dúvida sobre as melhores maneiras de ela participar, em qualquer que seja o degrau dessa escada da participação, ela entra em contato pelo Fale Conosco. 0800 619 619 ou câmara.leg.br/Fale Conosco. E com isso a gente, inclusive, cria um vínculo. A gente inicia um relacionamento com esse cidadão para ele participar junto com a gente da política. Porque é muito bom que a gente mantenha, potencialize essa energia democrática, ainda mais agora. É verdade. Aproveitando esse espírito eleitoral que todo mundo passou a discutir política esses dias. Maruzia, muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Um grande abraço. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.